Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 1 e versículo 26. Diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Amém. O texto que lemos fala a respeito da criação do homem, do plano de Deus para a formação do homem. Houve uma boa intenção de Deus para com o homem. Agora, o texto refere-se que fomos feitos à imagem de Deus. E de que maneira nós fomos feitos à imagem de Deus? Ele não tem corpo físico, então nós concluímos que é fato que não nos criou exatamente igual a si mesmo, conforme muitos pensam, muitos idealizam. Alguns pensam que a nossa razão, criatividade, a nossa fala ou a autodeterminação é a imagem de Deus. Mas nunca seremos totalmente idênticos ao Senhor, porque Ele é o nosso supremo Criador. Mas, no entanto, nós temos a alegria, a oportunidade de expressarmos o seu caráter, a sua natureza, a sua essência, quando nós demonstramos amor, paciência, perdão, bondade e fidelidade, que são atributos de Deus, que é a natureza de Deus. E nós temos essa oportunidade de parecer com Deus nessas questões. Amar como Ele mandou, como Ele amou, a ponto de se manifestar, se fazer carne e habitar entre nós, se submeter ao sofrimento, ao escárnio, à morte e morte de cruz, para nos livrar da condenação do pecado, para nos livrar da sentença do mal. Isto pelo seu grande amor. E quando nós também temos amor, nós manifestamos amor. E amar não é amar aquele que nos ama, aquele que nos elogia, aquele que nos admira, aquele que nos aplaude. Não, isso não é amor, isso é fácil. O amor que a Bíblia nos ensina é o amor incondicional. É o amor que nós temos que manifestar mesmo sem receber. Por isso que a Bíblia diz: amai-vos os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. É nessa circunstância que nós parecemos com Deus.
quando a nossa natureza tem a mesma manifestação da natureza de Deus. Quando esse amor, ele vai além do natural. Amar quando não somos amados, fazer o bem quando somos maltratados. Isso é a essência do amor de Deus, isso é a natureza de Deus. Paciência, assim como Deus tem paciência conosco, porque somos falhos, somos passíveis disso. Mesmo assim, Deus continua nos dando oportunidade. Mesmo assim, Deus continua trabalhando conosco e por nós. Mesmo assim, Ele continua abrindo portas. Perdão, porque Ele mesmo nos deu esse exemplo. Quando Ele estava ali sendo maltratado, ao invés dele olhar para o lado e maldizer quem o escravizou, quem o prendeu, quem o crucificou, Ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Isso é natureza divina. Independente se formos feridos intencionalmente ou não, nós somos parecidos com Deus, a imagem de Deus, quando nós temos esses atributos, essas manifestações de Deus. Bondade, que só pode ter quem realmente tem o Espírito Santo, que é Deus. Fidelidade, fidelidade em todas as ocasiões, em todos os segmentos. Quando eu sou fiel com o meu cônjuge, com os filhos, quando eu sou fiel com os meus compromissos na sociedade, quando eu sou fiel com a igreja que eu congrego com os irmãos que eu me relaciono, isso é fidelidade. Independente se eu vou ser correspondido, se alguém vai ser fiel comigo, se alguém vai fazer da mesma forma, minha natureza não depende da natureza do outro. Se eu for ferido, eu não posso manifestar igual, porque dentro de mim há uma essência de Deus, há o Espírito de Deus, e eu tenho que expor, expressar, manifestar, esboçar aquilo que está dentro de mim, que deve ser o amor, a paciência, e assim nós estamos cumprindo a lei de Cristo. O perdão não é opcional. Jesus manda perdoar. Pedro diz: eu perdoo para não ser vencido pelo maligno. Quantas pessoas que tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser a pessoa mais feliz, no entanto não são. São pessoas revoltadas, amarguradas, porque o perdão ainda não reinou nesse coração. Perdoar não é esquecer o que o outro fez, é lembrar dele, mas sem sentimento de ira, de revidar, de ver a derrota do outro. Não. Perdão é mandamento do Senhor, e só obedece quem é a imagem de Deus em essência, não é em estatura e nem em fisionomia. A imagem dele em essência, em atributos,
que é o seu caráter. E quem perdoa é feliz. Nós temos duas opções: não perdoar e sermos felizes por alguns tempos. Eu digo por alguns tempos porque essa felicidade é da carne. E tudo que é da carne tem pouca durabilidade. Ou perdoar e ser feliz por toda a eternidade, porque o perdão é do Espírito de Deus, e sendo do Espírito, a eternidade é o lugar disso. Se o ser humano ele é feito à imagem de Deus e compartilha muitas de suas características, então é claro que nós temos o valor altíssimo. Às vezes as pessoas não se valorizam por falta de não alimentar essas essências de Deus, perdem a autoestima, achando que para ele nada dá certo, que ele não vai conseguir, que ele não vai ter, que não vai chegar lá. Ele perde isso daí. Mas já que nós acreditamos que em essência somos semelhantes a Deus, nós temos um valor altíssimo. Tanto que não foi com ouro nem com prata que fomos comprados, mas foi com o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem preço que paga. Então nós temos um grande significado. Podemos não ter para o mundo, mas para Deus somos como a menina dos seus olhos. Porém, é comum o valor de alguém, infelizmente, ser determinado com base nas suas posses, ou nas suas conquistas, ou na sua aparência física, ou reconhecimento público. Os homens que têm essa ideologia, porque eles não vê como Deus vê, eles procuram levar-se uma aparência superficial para trazer uma paz momentânea. Mas é claro que os valores para cada filho de Deus diante dele é a essência da santidade. Porque nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que o Pai não baseia o nosso valor nessas coisas. Para Deus a matéria não tem valor, o que tem é aquilo que nós temos dele em nossa alma. Pois em vez de pensarmos nos valores materiais, podemos acreditar que o nosso valor é baseado em sermos a sua imagem. Este é, sem dúvida nenhuma, o grande, o maior, o excelso estímulo para qualquer um de nós. Então lembra-se disso. Você pode não ser valorizado por alguns meios, por algumas pessoas, mas quando você olha para o céu, você contempla alguém que dá valor, porque você é valioso, porque tem a imagem de Deus. E eu sei que saber disso, nos conscientizar disso, nos ajuda a amar a Deus e amar sobre todas as coisas. Ele sempre tem que ser prioridade na nossa vida, sabendo que sem Ele nós não alcançamos nada.
não temos nada e nem somos nada. Somos produto do acaso, que a nossa vida ela só tem sentido, ela só tem valor quando nós entregamos a Deus nas mãos dele. Aí ela tem valor incomparável, porque o maior valor não é financeiro, mas é espiritual. Tanto que se junta a soma de muitos valores e não compra salvação. Você pode comprar pessoas, pode comprar amigo, pode comprar política, pode comprar justiça, pode comprar amizade, mas não compra o desejo não compra o direito de ir morar com Deus na glória celestial. Só a nossa decisão de aceitar Jesus é que nos dá esse direito. É tão simples, mas é tão complicado. Está ao nosso alcance, ao mesmo instante, bem longe do nosso alcance. Do nosso alcance, quando nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos o mais rápido possível nos entregar a Deus, que Ele nos purifique e nos torne apto a ser cidadão do céu. E tão difícil é porque não pode fazer parte dos dois reinos, não pode agradar dois senhores, não pode satisfazer a carne. Temos que ter uma qualidade segundo a palavra de Deus. Ele vai nos ajudando a nos qualificar. E nós temos que conhecer o que é servir a Deus e o próximo. Quando nós servimos o próximo de todo o coração, pode ver que consequentemente nós servimos a Deus também. Porque quando nós servimos a Deus, nós temos desejo de servir ao próximo, de ajudar o próximo, de compadecer do próximo, de estender a mão para o próximo. E só aqueles que realmente têm esses atributos da imagem de Deus é que tem essas iniciativas. Ao contrário, ninguém está nem aí com o próximo. Ele pode passar necessidade e nós, mesmo sabendo que é a nossa obrigação, ignoramos, achamos sempre que outro vai fazer. Mas que Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dê a graça de termos a personalidade do seu Espírito e esses atributos na nossa vida, porque só assim nós somos a verdadeira imagem e semelhança de Deus. Que Deus abençoe a todos os irmãos, dê um dia abençoado, sejam protegidos pelo sangue de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Amém.